todos, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Vamos começar, então, o nosso conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar, gente, de um assunto que nós já abordamos em sala, que é a diluição. Então, primeira dúvida que sempre aparece, que nós já definimos no início, mas vamos falar novamente. Existe diferença entre diluir e dissolver? Sim. Se você tem um soluto sólido, vamos pensar no suco de pacotinho. Você está fazendo um suco de pacotinho. Quando você pega o pó e coloca na água, que é o que a maioria das pessoas fazem, qual é o processo que você está fazendo? Você está dissolvendo. Então, você está dissolvendo o pó na água. Agora, quando você fez o suco, provou, ficou muito azedo, você vai lá e coloca mais água, qual é o processo que você está fazendo? Diluindo. Então, diluir significa adicionar solvente. Como na maior parte das vezes o solvente que a gente usa é água, a gente costuma dizer que diluir é a mesma coisa que acrescentar água, mas na verdade é acrescentar solvente, tá? Então, nós falamos o seguinte, que quando a gente dilui, o volume final acaba sendo o quê? Maior que o volume que você tinha no início. Você não acrescentou água? Então, o volume final é o volume que você já tinha mais a água que você acrescentou. Então, seu volume final vai ser sempre maior do que o volume inicial. Agora, a concentração final vai ser o quê? Menor que a concentração inicial. A intenção é exatamente essa. Quando você dilui, a intenção é que você o quê? Diminua a concentração. Então, para a gente fazer os cálculos de diluição, nós não vamos poder usar regrinhas de 3. Por quê? Nas regras de 3, nós usamos grandezas que são o quê? Diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Nesse caso, elas são inversamente proporcionais. Quanto mais água eu colocar, menor fica a concentração. Então, eu não posso usar. Eu tenho duas fórmulas que eu vou usar. Ó. CV é igual a C'V' e MV é igual a M'V'. Como que é isso? Você sabe que o C é a concentração em grama por litro. A molaridade é a concentração em mol por litro, certo? Então, olha só, o sinal de igual, ele funciona separando o antes do depois. Então, antes de quê? Depois de quê? De acrescentar a bendita da água. Então, antes de acrescentar água, eu tinha uma concentração e um volume. Quando eu acrescentei água, eu passei a ter uma nova concentração e um novo volume. Essa nova concentração é menor do que a inicial. Esse novo volume é maior do que o inicial. Por quê? Porque o meu volume final vai ser o volume que eu já tinha, mais o volume de água que eu acrescentei. Certo? A mesma coisa que eu falei para o grama por litro vale para o mol por litro, que é a molaridade. Então, depende do que você está fazendo. Se é um ou se é o outro. É uma matéria extremamente simples, não tem complicação, mas tem muitas armadilhas. Então, vamos ver algumas armadilhas que podem aparecer para vocês. Olha só. Ele pode, por exemplo, falar o seguinte. Uma solução 5 mol por litro com 100 ml foi diluída com 100 ml de água. Qual a concentração final em mol por litro? Então, veja bem. Bati o olho e vi mol por litro. Se eu vi mol por litro, eu sei que eu vou trabalhar com o M de perninha. Então, vai ser, ó, MV, M',
V'. Vamos extrair os dados do exercício. Ó. A solução ela tinha 5 mol por litro, então era a concentração inicial dela, certo? O volume inicial dela era 100 ml. Aí o que eu fiz? Olha, eu diluí usando 100 ml de água. Se eu usei 100 ml de água, qual vai ser meu volume final? 100? Não, eu já tinha 100. Coloquei mais 100 de água, então meu volume final vai dar quanto? 200. Eu vou descobrir a minha molaridade final, olha. Então, a minha molaridade final vai ficar 500, que está do lado de cá, dividido por 200. Cortei 5 dividido por 2, 2,5 mol por litro. Então, olha só. A minha concentração inicial era 5, a minha concentração final diminuiu. Meu volume inicial era 100, meu volume final aumentou, tá? Então, isso aqui é uma armadilha. Ele colocou 100 ml de água, você tinha que lembrar que você já tinha 100. Então, seu volume final seria 200. Uma outra situação que pode aparecer também para vocês, olha só. Ele vai te falar o seguinte, uma solução, por exemplo, né? Uma solução 2 mol por litro com 200 ml foi diluída até se tornar 0,5 mol por litro. Calcule o volume de água gasto nessa diluição. Então, veja bem. Ó, minha solução era 2 mol por litro. Então, a molaridade inicial dela, 2 mol por litro. Com 200 ml. Então, é o volume inicial dela, 200 ml. Foi diluída até se tornar. Então, mol por litro é a nova concentração dela, 0,5 mol por litro. Ele quer saber o volume de água gasto. Então, eu vou descobrir o volume final. Ó, MV, M', V'. Então, a minha molaridade inicial era 2, meu volume inicial era 200. A minha molaridade final, 0,5. E o meu volume final, eu não sei qual é. Então, o meu volume final vai ficar 2 vezes 200, 400, dividido por meio. Vai dar 800 ml. Se essa aqui for uma questão de marcar, gente, uma questão fechada, pode saber que na letra A vai estar lá 800 ml. Por quê? Porque ele quer te enganar. Ele sabe que na hora da prova você está extremamente ansioso para achar a resposta. Você quer saber se você sabe o exercício ou não. Então, você vai lá, resolve rápido. Chegou aqui no 800 ml, você fala, nossa, achei a resposta. Foi lá na letra A, você vai lá correndo e marca. E tá errado. Por quê? Porque ele não te pediu o volume final. Ele te pediu o quê? Olha, o volume da água. É só a água que ele quer. Então, quanto que você tinha inicialmente? Olha, 200. No final, você passou a ter quanto? 800. Como que eu calculo o volume da água? É o volume final menos o que eu já tinha. Quanto que eu tenho de água? Olha, 600 ml de água. Muito cuidado para vocês não errarem isso, tá bem? Agora, uma outra coisa que também pode ser cobrada dentro da diluição é o processo inverso à diluição, que é a evaporação. Então, como que acontece isso? Você tem uma solução, tá lá, você tem soluto, solvente misturados, você vai deixar evaporar. Quando você deixa evaporar, o que acontece com o seu solvente? Ele aumenta ou ele diminui? Se ele vai evaporar, você vai acabar diminuindo o volume de solvente, não é? Se você diminuir o volume de solvente, o que vai acontecer com a concentração final? Ela vai aumentar. Então, vou te dar um exemplo desse.
Olha só. Vamos supor que você tem uma solução de água com açúcar. Então, ó, uma solução. Ó, eu vou te falar que o volume inicial dela é 100 ml. Vou te falar que a concentração comum dela é 20 gramas por litro. Certo? Aí você deixou evaporar. Você deixou evaporar até que o volume dela ficou reduzido a 20 ml. Qual será a concentração final? Então, olha só, você tinha 100. No final ficou 20. Então, quer dizer, você evaporou 80. Então, na hora de você fazer essa conta, CV, Celinha, Velinha, você vai fazer do mesmo jeito. Concentração inicial, 20. Volume inicial, 100. Concentração final, eu não sei. E o volume final, 20. Então, eu vou cortar 20 com 20. A minha concentração final vai dar 100 gramas por litro. Então, quer dizer que o meu volume inicial era maior, ficou menor. Então, a concentração, que era menor, ficou o quê? Maior. Lembra que são inversamente proporcionais. Quando o solvente aumenta, o soluto diminui. Se acontecer o contrário, se o solvente diminuir, o soluto, a concentração do soluto que vai aumentar. Tá? Muito cuidado, façam com carinho as atividades. Qualquer dúvida, entrem em contato. Tá bem? Beijo grande, muita saudade de vocês. Fiquem com Deus.